Abra a sua Bíblia em Romanos 8, verso 17. Nós estamos no meio de uma série de pregações, numa nova série, agora sobre a identidade do cristão, a nossa identidade em Cristo. Começamos domingo passado, já vimos duas mensagens maravilhosas sobre o tema, e vamos até o final desse mês, desse tema. E hoje vamos então compartilhar Romanos 8, verso 17. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta nesse capítulo durante a exposição da palavra, porque nós vamos voltar a ele e ver outras coisas que Deus nos fala por meio deste capítulo 8 de Romanos. Mas agora leremos apenas o Romanos 8, verso 17. Vamos ler todos nós, numa só voz? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Hoje nós vamos meditar juntos sobre um aspecto importante da nossa identidade como filhos de Deus, que é o fato de sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Indo direto ao ponto, por assim dizer, nós queremos compartilhar 3 verdades importantíssimas sobre a nossa identidade como herdeiro de Deus. E todo crente verdadeiro e regenerado todo cristão, de fato, que não é cristão só de nome, mas de verdade, também o é. Então, em primeiro lugar, nós queremos considerar com os irmãos que somos herdeiros de Deus porque fomos adotados como seus filhos pelo Espírito de Cristo. Essa é a única razão porque um cristão é herdeiro de Deus. Todos nós lutamos com questões materiais deste mundo, né? Alguns são de famílias mais abastadas, outros de famílias com menos recursos, né? Alguns têm uma grande herança aí para receber, outros não têm nenhuma. Mas o fato é que todo cristão, filho de Deus, tem uma herança preciosíssima. E a palavra de Deus nos diz qual é a razão. Porque nós fomos adotados quando nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. Olhe comigo agora, por favor. Você não lerá em voz audível, mas em silêncio, os versos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, há muitos teólogos que têm escrito sobre esse tema e nós estamos encerrando o estudo em Romanos, nos pequenos grupos, e os irmãos vão se lembrar que lá no capítulo 8, o Tim Keller comenta de maneira muito bonita sobre isso, e então ele vai dizer assim, se quisermos entender quem é o cristão e por que ser cristão é um privilégio, precisamos compreender o significado da adoção divina. E é interessante que a adoção não era uma prática comum no meio dos judeus, mas era uma prática muito comum na sociedade romana. E Paulo, como cidadão judeu romano também, conhecia bem essa prática. Ele toma essa figura, usa isso como figura de linguagem para falar da decisão de Deus de nos adotar como seus filhos. Mas alguém pode perguntar, e eu confesso que já ouvi essa pergunta muitas vezes, mas não são todos os seres humanos filhos de Deus? Se você fizer uma enquete aqui, perguntar aos 70 mil moradores de Jardim Camburi, você se considera um filho de Deus? Provavelmente quase todos vão dizer que sim. As pessoas têm essa concepção, mas a resposta bíblica é completamente diferente. A resposta bíblica a essa pergunta, por mais desagradável e não politicamente correta que seja nesse mundo, né, que tem que ficar agradando todo mundo,
é que não é, nem todos são de fato filhos de Deus. Há muitos textos que falam sobre isso, não selecionei muitos porque não caberia aqui no nosso tempo, mas a Bíblia é muito clara, irmãos, todos os seres humanos são criaturas de Deus, são geração de Deus. Todavia, nem todas, a maioria não vive nessa condição, nesse status, nesse relacionamento de filhos de Deus. A boa notícia é que a Bíblia diz claramente, lá em João 1, verso 12, que todos quanto receberam Jesus Cristo, todos quanto creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na Bíblia. Então, essa possibilidade está aberta para você, querido ouvinte, se você crê de fato no unigênito Filho de Deus. A adoção, então, acontece por causa de Cristo, em Cristo. Por isso que ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E observem, meus irmãos, que a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo estão juntos neste ato ou neste processo de adoção. É por isso que o apóstolo Paulo, especialmente em vários dos seus livros, das suas cartas, ele repete este tema, como ele repete em Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, aí ele fala que Deus, Pai, enviou ao nosso coração o Espírito Santo, com letra maiúscula, mas ele diz assim que ele enviou o Espírito de seu Filho, com letra maiúscula, Cristo, o qual clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então a palavra insiste, só existe uma coisa que me faz herdeiro de Deus, o fato de antes ou junto com isso eu ter me tornado filho de Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. E às vezes a gente fica meio confuso com essa teologia da Trindade, mas nós devemos, irmãos, descansar nas afirmações das Escrituras, talvez nos preocupar em entender tudo, mas receber as verdades que ela nos revela, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai, é o Espírito de Cristo, conforme também diz aqui em Romanos 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É por isso que nós não cremos que dentro da igreja há dois tipos de crentes. Um grupo que foi batizado no Espírito, outros que não foram batizados no Espírito. Não existe. Os que ainda não foram batizados no Espírito não são regenerados, ainda não são filhos. Porque quem não tem o Espírito de Deus não é regenerado, nem é filho. Pode ser congregado, pode ser até membro da igreja, mas não é filho. Talvez tenha sido batizado com água, mas não foi batizado ainda com o Espírito. E isso precede, então, esta condição que eu seja herdeiro de Deus. Em Gálatas 3, versos 26 a 29, foi o texto que eu li aqui na hora do batismo do Alan, Paulo ressalta que a identidade do cristão vai muito além de raça, cor, condição social ou econômica, ou gênero, cultura ou qualquer outra coisa. A palavra que é mediante a fé em Cristo, que qualquer pessoa recebe a identidade de filho de Deus, tornando-se também herdeiro de Deus. Então, não é pelo fato de ser presbiteriano, batista, maranata, assembleia, que alguém se torna filho de Deus. Não tem a ver com a nossa coloração doutrinária, não tem a ver com a nossa cultura, não tem a ver com qualquer coisa que haja em nós, mas tem a ver com aquilo que Deus é e faz em nós graciosamente. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Parte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você já é um filho de Deus, lembre-se que você também já é herdeiro de Deus, segundo a promessa. Somos feitos herdeiros de Deus graciosamente em Cristo. Irmãos, não tem nada a ver com a nossa obediência ou com o nosso merecimento. Talvez uma das maiores tragédias que pode acontecer em qualquer religião
inclusive em muitas religiões evangélicas, as pessoas que ainda lutam, trabalhando, se esforçando para se tornarem filhos de Deus. Não existe essa possibilidade. Não é assim, a palavra de Deus é muito clara. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, ele diz: não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, ninguém precisa trabalhar para ter essa herança. Ninguém precisa ficar desesperado. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para conseguir, para ter esta herança. De maneira alguma, já nos é dada graciosamente em Cristo. Agora, irmãos, isso não significa que nós vamos viver de qualquer maneira, que podemos viver uma vida relaxada, preguiçosa, pecaminosa. Não, ao contrário, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros herdeiros de Deus, eles evidenciam isso de muitas formas, e uma delas está aqui nesse capítulo 8, no verso 12 e 13, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você percebe que alguém é filho de Deus, é herdeiro de Deus, porque ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela Escritura, e não pela última notícia, pela última filosofia, pela última convenção, pelo que é politicamente correto, pelo que vai agradar o grupo A, o grupo B. Não, meus irmãos, são guiados pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus. Há um compromisso em crescer em santificação, em que o velho homem morra todo dia, o novo homem se renove, se fortaleça. Né? Quem conhece o Alan há mais tempo, como eu já conheço há 2 anos, né? E lá no prédio o pessoal brinca com ele, porque ele é um novo homem, e isso ficou muito fato, porque ele deixou esse ano 40 quilos para trás, né? Deixou 40 quilos para trás, né? E o pessoal fala: Alan, por que mudou? Eu já dei a dica para ele, ó, quando falar isso de novo com você tira o foco do físico e fala da vida espiritual. Fala assim: olha, pois eu queria dizer que o novo Alan é muito mais novo do que você imagina, porque essa mudança física aqui não é nada perto da obra que Deus está fazendo no meu coração. Dá um testemunho. Né? Ele luta como eu, todos nós lutamos, somos tentados, podemos tropeçar, mas mesmo um cristão, ele pode tropeçar, mas, irmãos, ele se levanta movido pelo Espírito de Deus para recomeçar, para santificar-se, para crescer em Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, quero considerar com vocês que somos herdeiros de Deus, por isso enfrentamos o sofrimento com Cristo. Versículo 17, numa parte vai dizer: se com ele sofremos. Sofrimento é a experiência mais comum, né, junto com a própria morte, da humanidade. Por mais que um homem fuja do sofrimento, uma hora ele o alcança. Vemos isso aqui especialmente nos versos 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Gememos. Irmãos, a criação está gemendo. A gente vê nos noticiários a criação sofrendo, a natureza, tudo que Deus criou sendo destruído. Nós também gememos. Quem aqui, esse ano, não exprimiu vários gemidos de dor, de ansiedade, de preocupação, em algum momento, nem que seja por alguns segundos? O próprio Cristo garantiu que os seus seguidores passariam por aflições e sofrimentos, especialmente por causa do nome dele, por causa de fazer o que é certo, por causa de fazer o que agrada a Deus. Porque o herdeiro de Deus, que sabe que tem uma herança maior, ele está comprometido com o Senhor, está comprometido em não se conformar com este mundo. Está decidido a andar na contramão do curso deste mundo e por isso vai sofrer. Pode talvez não sofrer uma perseguição violenta, mas sofre perseguições diversas
em vários contextos, você sabe disso. Mas o mesmo Cristo que deu esse alerta também disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fica firme, eu venci, eu estou com vocês. Somos herdeiros de Deus e por isso em Cristo experimentamos confiança, autoridade e segurança. A gente ouve muito falar, né? Agora estamos no meio da política e tal, e a maioria dos candidatos sempre vão falar algumas coisas básicas, né? Não, eu vou zelar por saúde, educação e segurança, né? Essa tríade está na fala de todo mundo, né? E é muito comum as pessoas falarem da sensação de segurança. E, embora seja bom ter uma sensação de segurança, mas a gente sabe quantas vezes esta sensação de segurança é enganosa. Você acha que está seguro e às vezes se torna perigosa, porque eu me sinto seguro, me atrevo a certas coisas que vão me fazer mal. Mas, meus irmãos, o crente, o filho de Deus, herdeiro de Deus, ele tem uma segurança, uma confiança muito poderosa, muito firme, verdadeira, muito mais do que simplesmente uma sensação. Por exemplo, eu não vou ler todo o texto, mas vou citar aqui a segurança de que, quando ele ora, ele não ora sozinho, porque o próprio Espírito Santo e o próprio Cristo ora com ele. Está aí no verso 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ontem eu conversava com meu irmão, está lá em Muniz Freire, e meu irmão, quem conhece, sabe que ele fala muito mais alto do que eu, ele é mais alegre do que eu, ele é mais barulhento do que eu. E eu quase não ouvia a voz dele. Eu falei, o telefone está com problema? Ele falou, não, é porque ele estava fragilizado, emocionalmente, fisicamente. E eu falei com ele, vamos orar agora. Enquanto nós oramos, o Espírito de Deus vai assisti-lo na sua fraqueza, meu irmão. É promessa das Escrituras. Não porque eu estou dizendo, eu estou apenas lembrando que as Escrituras afirmam. Recebe, experimenta em nome de Jesus. Diz ainda a palavra que essa segurança que nós temos é porque nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Verso 28, todo mundo conhece quase que de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Herdeiro de Deus sabe disso. É bem verdade que a gente não entende, está doendo. E na hora que a coisa está doendo, irmão, não é hora de ficar explicando muita coisa para ninguém, não. Porque a dor, ela tira às vezes a nossa sensatez. É a hora apenas de descansar e crer na promessa de Deus. Mas quando a gente consegue experimentar isso, a gente já começa a receber alívio e segurança, até que se cumpra de fato esta promessa das Escrituras em nós. Segurança de que Deus está usando o sofrimento para nos disciplinar, santificar e nos tornar semelhantes a Cristo, no verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não há um cristão que tornar-se-á semelhante a Cristo sem passar por algum tipo de sofrimento, querido. Então, pessoas que querem vir para a igreja, ou que vão para a igreja, ou entregam a sua vida a Cristo, porque baseado numa promessa falsa, de um outro evangelho que não é o da Bíblia, que é o evangelho pare de sofrer, né? Esse está enganado, porque haverá sim, ainda aqui neste plano terreno, experiências dolorosas, mas Deus vai usando-as para transformar o nosso caráter à semelhança dele mesmo. Segurança de que Deus é por nós, versos 31 a 34, é lindo, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupa o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, né? Inclusive a herança? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Você pode ser até condenado momentaneamente no tribunal humano, como apóstolos foram, homens e mulheres perseguidos, condenados à morte nas arenas romanas, ou debaixo do comunismo chinês, ou do comunismo norte-coreano, ou em qualquer outro regime.
Mas diante do tribunal de Deus, ninguém te condena, louvado seja o nome do Senhor. Você é livre, sem nenhuma condenação, para viver bem-aventurado por toda a vida eterna. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Segurança do seu amor incondicional, um amor que nunca se aparta de nós. Nós cantamos aqui agora, né, que o Senhor é a porção da nossa herança, né? Não posso mais viver sem este amor. E todo o verso 35 ao 39 do capítulo 8 de Romanos vai falar exatamente do poder, da maravilha que é experimentar esse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pelo contrário, muitas dessas coisas pode ser Deus te abraçando ainda com mais amor. Porque não somente o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, mas o amor dele se revela profundamente quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e nos rendemos completamente a ele. Segurança desse amor maravilhoso. Somos herdeiros de Deus, por isso enfrentamos o sofrimento com Cristo. O Senhor está conosco para ajudar a levar o nosso fardo e nos ajudar a andar ter uma vida vitoriosa ainda aqui nesse tempo. Mas em terceiro e último lugar, eu quero considerar com os irmãos que somos herdeiros de Deus, por isso temos uma herança riquíssima e eterna com Cristo. Verso 17 termina como? E com ele seremos, também com ele seremos glorificados. E aí isso nos leva ao verso 19, o verso 18, perdão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, sem comparação, a glória a ser revelada nos herdeiros e filhos de Deus. Uma glória que vai deixar todo sofrimento para trás. Todo sofrimento para trás. Esse texto que lemos aqui fala também sobre isso, que a natureza geme, como um outro texto também fala, como uma mulher que está para ter bebê, temos um ali para ter bebê, né? E é possível que em algum momento ali do ato da concepção, do nascimento, dar à luz, haja alguma dor, mas tenho certeza que quando Carol tomar o bebê nos braços, já esqueceu da dor. Ou mesmo que ainda tenha dor, mas a alegria de ter o bebê vai suplantar toda a dor. E assim será quando recebermos completamente a nossa herança. Vai fazer com que todo sofrimento e dor fiquem para trás. Irmãos, essa glória que Deus tem preparado, essa herança, ela é digna de todo sofrimento que eu e você possamos ter. A gente vê nesse mundo pessoas sofrendo por coisas tão menores, né? Eu já vi gente que quase se matou literalmente por causa de dinheiro, por causa de uma faculdade, por causa de um relacionamento, por causa, enfim, de um esporte, de uma partida de futebol, né? Sei lá, até às vezes é um lazer, a pessoa vai ali para cima. Irmãos, qualquer sofrimento, por maior que seja que a gente passe, mas quando recebemos a nossa herança, você vai ter a completa experiência que valeu a pena, que não importa todos eles, porque o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior. Viver para a glória de Deus não é apenas dar glória a Deus, mas é usufruir parcialmente da sua glória hoje e plenamente da sua glória na eternidade. Agora observe os versos 24 e 25, que diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, nós ainda não experimentamos toda a nossa herança, mas se nós estivermos ligados no Senhor, com paciência, nós antecipamos, em parte, essa alegria eterna e essa herança. Porque a principal bênção da herança já está conosco, que é o próprio Cristo.
Não foi esse o texto que foi lido aqui na liturgia? E cantamos: o Senhor é a nossa porção, é a porção da nossa herança e Ele já habita em nós. Deus não é um ser carente que precisa de nossa glória, meus irmãos, ao contrário. Deus é tão grandioso na sua glória que Ele quer derramá-la sobre nós. E Ele começou a fazer isso na vida do Alan, na minha vida. Mas quando estivermos todos juntos, toda a família de Deus, Ele vai derramar muito mais do que qualquer pessoa já experimentou ou já viu da sua própria glória, que nos encherá de plena satisfação, plena alegria, plena bem-aventurança. Até a criação aguarda o dia em que os herdeiros de Deus tomarão posse da sua herança eterna. Aqui na palavra, você deve ter lido, posso observar aqui com você. Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Podemos e devemos ser os melhores mordomos e administradores de tudo que Deus pôs no universo. Sim, cuidar de todo o entorno, mas precisamos entender que toda a criação só será restaurada depois que eu e você e todos os herdeiros de Deus tomarmos completa posse da herança. Primeiro, a primazia da criação de Deus, que são os seus filhos. Depois, o restante da criação. E diferenças teológicas à parte aí da escatologia, né? Eu particularmente acredito que Deus vai restaurar tudo. E tudo que temos será muito melhor. Não será igual, será melhor, meus irmãos. E viveremos plenamente o propósito da criação de Deus para nós também, como seus filhos, usufruindo desta alegria maravilhosa. Olha, há muitas passagens que falam da nossa herança. Vou citar apenas 3 a mais. 2 Coríntios 8, 9. Aliás, fala da riqueza. Observe bem essa palavra rica, riqueza, ricamente, rico. Falando da herança, olha só. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se você é de Cristo, você já é rico. Não importa como é que está a sua conta bancária. Talvez esteja até negativa, mas você já é rico, uma riqueza que nenhum banco vai tomar, que nenhum credor vai tomar, porque o Senhor mesmo já tem pago as nossas dívidas eternas, de maneira eterna. Ouvi, meus amados irmãos, aqui é Tiago argumentando, né? E ele faz então uma pergunta: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Que maravilha, Deus que tem escolhido para ser rico em fé e herdeiros do reino. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a promessa e esperança da vida eterna. Tito 3, 6 e 7, o texto que nós já lemos. Irmãos, muitas pessoas nesse exato momento estão nos hospitais, talvez indo para a intubação e pensando assim, não sei se eu vou voltar, Deus me conceda mais alguns anos de vida. Quem sabe eu gostaria de ver meu filho se casar, eu gostaria de ver fulano ser salvo, não sei. É natural que desejemos viver, né? Mas, irmãos, a Bíblia nos garante para todos os herdeiros de Deus. O Senhor tenha garantido para os seus filhos, seus herdeiros, não alguns dias de vida, mas toda uma eternidade de vida. Por isso que quando realmente chega a hora de um filho de Deus, de um herdeiro de Deus partir, por mais que tenhamos as dores próprias desse momento, que envolve saudade, né, a separação dos nossos queridos, essas coisas assim, tão importantes, preciosas, né?
há uma grande e verdadeira alegria. E eu, como pastor, confesso que eu tenho muitos privilégios, mas um dos privilégios que eu tenho e já tive N vezes foi testemunhar a partida de várias pessoas. Várias. Né? E eu vi com os meus próprios olhos, ouvi com o meu próprio ouvido, testemunho de pessoas que partiram, sim, alegremente, porque sabiam que não estavam perdendo a vida, mas estavam recebendo a herança da vida eterna. Plenos, alegres. Quero concluir esta palavra, meus irmãos, convido já o Ministério de Louvor para estar conosco, lendo a palavra de Deus ainda em Efésios 3:6, diz assim: a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o Evangelho, que nos mostra um Deus que nos torna seu filho, seus herdeiros. E talvez você está nos ouvindo, e eu espero que tenha pessoas que ainda não entendem ou não entendiam, mas que agora possam entender este mistério maravilhoso. Eu sempre, quando vou começar o culto aqui, eu paro e mando o link do culto para os meus amigos todos, né? E eu tenho tido relacionamento, principalmente recentemente e nos últimos tempos. Ontem eu passei uma tarde com alguns amigos da época de segundo grau, né? E eu já formei no segundo grau há 35 anos atrás, né? E eu espero, inclusive, que alguém esteja assistindo. Eu quero dizer para eles, ou para todos os que estão ouvindo, por que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? A resposta está em Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Por isso é que para que eu e você nos tornemos herdeiros, precisamos estar nele, em comunhão com Ele, amando, crendo, acertados na videira. Porque uma vez que Ele é o herdeiro de tudo, somente nele o ser humano pode se tornar filho de Deus e herdeiro de Deus. Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Você pode dizer isso nesta manhã? Senhor é a porção da minha herança. Se você pode, glória a Deus. Se você está em dúvida, creia agora mesmo em Cristo, receba-o como Senhor e Salvador, receba a justiça de Deus em Cristo pela fé. Seja transformado em um filho de Deus pelo Espírito Santo e alegre-se na preciosa herança que o Senhor tem nos dado.